Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Hoje, 28 de agosto, Araguari, no Triângulo Mineiro, completa 133 anos. Com quase 120 mil habitantes, a cidade fez história por ser um importante eixo de escoamento da produção agrícola do centro-sul do Brasil até os maiores portos do país. Esse desenvolvimento passa pelo 2º Batalhão Ferroviário, o Batalhão Mauá, que teve a missão de integrar a capital federal ao sistema ferroviário brasileiro. Hoje, o município se destaca no cenário nacional graças ao agronegócio forte, produzindo um dos melhores cafés do Brasil, pecuária com exportação mundial e um distrito industrial em constante expansão, que inclui 3 das maiores empresas de suco do país. 70% do suco consumido no território nacional é de Araguari, entre outras virtudes, claro. Para falar da Araguari de hoje, o Band Entrevista recebe o prefeito Renato Carvalho Fernandes, de 40 anos, assumindo pela primeira vez o executivo. Obrigado, prefeito, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Vitor, a todos aqui da Band, a todos que estão nos assistindo. É uma oportunidade ímpar para a nossa cidade, para que eu possa também falar um pouquinho aí desse aniversário, da nossa cidade e de todas as coisas boas que estão acontecendo. Então, eu que agradeço a oportunidade. Com certeza. Participa dessa entrevista aqui na bancada o jornalista e apresentador do Bora Minas, Victor Albergaria. Victor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Ricardo, ao prefeito, obrigado por estar conosco e a vocês aí de casa também. Prefeito Renato é casado, pai de 3 filhos, é oficial de carreira especializado em logística militar terrestre e administração pública pelo Exército Brasileiro e também formado em Direito. Foi eleito em 2020 pelo Partido Republicanos. Prefeito, vamos falar bastante desse trabalho que o senhor vem realizando à frente da Prefeitura de Araguari, mas eu quero saber do senhor o seguinte: qual o principal desafio ou a principal meta que o senhor traçou a partir do momento que o senhor assumiu a cadeira de prefeito em Araguari? Bom, hoje o principal desafio que eu estou sentindo é até, lógico, tem vários atos de gestão que a gente já está fazendo, é uma coisa bem interessante porque quando a gente vê algumas obras, mesmo aquelas pequenas obras sendo realizadas, nos motiva muito. Mas para os grandes projetos, o grande desafio eu estou vendo é criar uma disrupção na nossa cultura, Eu sinto que Araguari, a gente tem muitos recursos naturais e tem uma riqueza imensa, tem um empresariado com vontade de empreender, mas faltou por um momento ali um espírito agregador dessa força, com foco específico no desenvolvimento da cidade. Então, o meu grande desafio hoje é angariar as lideranças empresariais que a gente já está conseguindo e mostrar também para os nossos servidores do município que é o seguinte: poxa, vamos nesse rumo aqui que nós vamos criar nós vamos disruptar e vamos fazer a cidade desenvolver. E isso está sendo um grande desafio, trabalhar no comportamento humano, mas a gente já está tendo pontos interessantes de vitória nesses 8 meses de governo. É importante a gente diferenciar, que é uma cidade muito rica, mas riqueza é diferente de finanças, prefeito? Queria saber como que Araguari chegou aos seus 133 anos, tratando principalmente de cofres públicos. E o que, em meio a todo esse problema, que não só Araguari, mas todas as cidades estão enfrentando, foi possível dar de presente à população, pelo menos nessa semana, nesse mês de aniversário da cidade? Bom, Vitor, pegando assim dos 133 anos, nós vamos fazer então de maneira bem rápida aqui, lá o início da nossa querida Araguari, quando ela nasceu ali, finalzinho do século XIX, início do século XX, a gente percebe que ela surgiu de um entroncamento ferroviário e até mesmo pela localização que ela está ali praticamente no centro do país, O entroncamento ferroviário, lógico, foi um pouquinho depois, quando ela já tinha surgido, mas assim, o que ficou claro é que Araguari teve uma atratividade pelo aspecto logístico que ali oferecia e até mesmo pela posição. Mas ali já na década de 40, 50, quando a gente pega o que era Araguari naquele momento, Araguari já era uma cidade que despontava e entre as maiores do país, Então, assim, ali já mostrava que com as suas riquezas e até o espírito empreendedor daqueles araguarinos, formou-se uma cidade muito bacana, muito interessante.
Bom, quando a gente pega a década de 70, 80, década de 60, a gente também nota que surge uma vocação na educação da cidade. Porque além do aspecto logístico, também da indústria, o agro, mas Araguari tem uma vocação na educação. Porque muitas cidades da região nossa, o pessoal ia estudar na nossa cidade. Prova disso que hoje nós temos uma faculdade que tem aproximadamente 3.700 alunos. Já chegando agora no nosso início do século atual, Araguari ficou um momento ali na década de 90, início dos anos 2000, infelizmente a gente ficou andando um pouco de lado, vamos dizer assim, porque nós, até mesmo quando a gente pega pelo número de habitantes, nós não crescemos tanto. A gente vê ali que Araguari ficou patinando no 110, 115, 105, e isso indica que a nossa economia também ficou andando de lado. Não quer dizer que nós queiramos estar amanhã numa capital cheia de complicações, mas a cidade tem que ter um crescimento saudável, sustentável. E agora, já no final da década de 2010, início da década de 2010, chega o setor do agronegócio, agroindústria, com muita força, e aí eu vejo que, concomitante a isso, o terminal logístico, o hub ferroviário, agora ele vem com outra impulsão, outra pegada, porque o setor ferroviário ele estava meio que no ostracismo até nível nacional. E agora, na década de 2010, essas coisas retornam com muita força e dando uma pegada de desenvolvimento para a cidade e também para a nossa região. E lógico que as importâncias que temos hoje nesse hub logístico é a nível nacional. Bom, o café, aconteceu o seguinte, o café, ele sempre foi o nosso carro-chefe, mas também junto com o setor sucro, o setor de sucos, né? Mas junto a isso vem a soja. Temos hoje aproximadamente 30 mil hectares de soja, de 12, 13 mil hectares a 22 mil hectares de café, o hub logístico, a empresa, o agronegócio se tornou em várias culturas também muito forte. Nós temos o tomate, que vem, nós tivemos até uma entrevista semana passada falando sobre o tomate, o tanto que ele foi exponencial também na nossa cidade. Resumo, Araguari hoje, o que eu posso falar para a nossa cidade dos 133 anos? E isso até com dado confirmado pela Emater. Ela tem algumas culturas muito importantes que são nossos carros-chefes, lembrada pelo café, pelo tomate, maracujá, soja. Agora entra a LD Celulose, que vai cultivar aí aproximadamente de 50 a 40 mil hectares em eucalipto. Mas uma característica nossa é que ela tem o seu pequeno produtor cultivando vários tipos de cultura. Então, desde o jiló, o alface, ao chuchu, nós vamos ter esse tipo de cultura lá. Então, hoje o que eu vejo é o seguinte, a nossa cidade está com todas as ferramentas para crescer, o pessoal está com muita vontade, e aí tem o poder público, a academia, a parte acadêmica, que está uma faculdade muito robusta dentro da nossa cidade, e a iniciativa privada fechando esse triângulo. Então, eu tenho certeza agora que com a graça de Deus, o nosso maior presente é saber que esses três vértices do triângulo está muito focado em colocar a cidade na rota do desenvolvimento. A gente falou desses investimentos, né, do agronegócio somado à agroindústria, né, até na apresentação aqui da nossa entrevista. O senhor está falando dessa fábrica de celulose, talvez aí a maior planta já instalada no Brasil, né, que está gerando aí mais de 6.500 contratações. Eu quero saber do senhor o seguinte, como é que o município, como é que a prefeitura tem agido justamente para trazer esses investimentos para a cidade de Araguari? Porque a gente sabe que a disputa entre os municípios é muito grande, incentivos fiscais. Como é que o senhor tem trabalhado nessa linha para fortalecer esse parque industrial? Isso é uma coisa interessante. Esses dias eu até tive uma reunião com o INDE. O INDE, para que o nosso cidadão, todos aqueles que estão nos assistindo, é
uma secretaria, vamos dizer assim, do Estado de Minas, que é a porta de entrada para a atração de investimentos e desenvolvimento. Então, quando a gente entra lá no site do INDE, vai ter, e até mesmo quando algum empresário quer investir no Estado de Minas, ele vai chegar lá no INDE e os assessores lá vão apontar as potencialidades das diversas regiões do nosso Estado. E uma coisa que eles ratificaram, que eu já tenho certeza, é que a nossa cidade, assim como eu já falei, ela tem uma posição muito privilegiada. Junto a isso, nós temos um modal rodoviário que hoje é muito interessante, porque além de passar uma estrada, não é apenas uma estrada, é uma estrada dupla, né? É uma estrada duplicada, BR-050 muito bem estruturada. Nós temos um modal ferroviário e temos também uma cidade, além do centro do Brasil, muito perto de algum dos nossos terminais aeroviários. Então, quando a gente pega assim, os aeroportos que a gente tem de carga, um exemplo, Campinas, está a 500 quilômetros daqui. Nós temos Goiânia, Brasília. Isso já é muito bom quando a gente pega pro investidor. Agora, o que faz a diferença mesmo, o toque de beleza e graça para atrair o nosso investidor, que a gente conhece, sabe, também tem outras cidades com potenciais, às vezes um pouco parecidos. É quando o investidor senta, olha no olho da gente, verifica que nós estamos com muita vontade de empreender junto com ele para fazer a nossa cidade crescer e coloca todas as possibilidades para que ele possa fazer seu investimento. Então, dentro desse vetor, lógico, sempre mostrando para ele que a gente está criando a pegada do desburocratizar e do informatizar na nossa cidade. Nesse ponto de investimentos ainda, o senhor falou sobre o modal ferroviário que existe hoje em Araguari também. Eu acho que essa é uma das principais bandeiras do governo federal, inclusive encampada pelo ministro Tarcísio. E nessa linha eu gostaria de fazer essa pergunta. Como é a sua relação com Brasília, falando de executivo e legislativo também? Eu sei que o senhor tem ido muito a Brasília. E também sua relação com o governo Zema e os representantes na LMG também. Tem sido bom? Está dando para trazer investimento também? Não, a nossa relação com tanto o executivo de Minas Gerais como o executivo nível federal é a melhor possível. O governador Zema, eu já tive com ele várias vezes, agora mesmo eu recebi um convite para estar lá segunda-feira, né? Segunda-feira ele vai estar lá destrinchando os 7 bilhões da Vale, mostrando como que será essa divisão de recursos. E para terça-feira também, possivelmente, o presidente da República estará aqui na nossa região, na cidade de Uberlândia, e também fui convidado. Então, ou seja, a melhor possível. E eu tenho admiração por estes dois gestores do Executivo nível estadual e nível federal. Perfeito, a gente vai fazer um breve intervalo, na sequência a gente segue conversando. O Band Entrevista de hoje, recebendo o prefeito de Araguari, o senhor Renato Carvalho, falando desses 133 anos da cidade. Nesse sábado, voltamos já. Band Entrevista. Oferecimento. Urca Renault. Conheça o novo Captur Turbo 1.3 com 170 cavalos. Desenvolvimento e geração de empregos, qualidade de vida, uma nova cidade. Assim é Araguari, em seus 133 anos, renovada e eficiente. Industrialização, agronegócio recorde de grãos no município, uma cidade diferente que cuida de nossa gente. São muitos motivos para comemorar. Parabéns por seus 133 anos, Prefeitura de Araguari, conectada com você e com o Brasil. GPA Seguros Agro. Há 20 anos oferecendo soluções em seguros para o agronegócio. Acesse agora www.gpaseguros.com.br. Olá, minhas amigas e meus amigos de Araguari. Dia 28 de agosto estamos completando 133 anos de emancipação da nossa querida terra. Quero dizer do orgulho que tenho de poder trabalhar com afinco pelo desenvolvimento e pelo progresso da nossa terra. Que Deus continue abençoando Araguari, que Araguari seja uma cidade cada vez mais progressista e desenvolvida. Parabéns, Araguari, nossa terra, nosso povo, nossos sonhos.
Band Entrevista de volta, falando dos 133 anos da cidade de Araguari, hoje recebendo o prefeito da cidade, o senhor Renato Carvalho. Prefeito, mais uma vez obrigado pela sua presença. No primeiro bloco falávamos de investimentos no município. Eu quero saber do senhor da arrecadação. Como está a arrecadação do município? A reboque disso, a gente vê que inclusive o IPTU, né, o imposto que incide ali para o morador, para o araguarino, o senhor jogou a data de vencimento dele para frente. Como fazer uma manobra dessa a favor do cidadão? Bom, Ricardo, em relação à arrecadação, tem algumas considerações que nós podemos fazer. A nossa arrecadação, assim como todo município no Brasil todo, a gente está sofrendo as consequências da pandemia, não está sendo fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo o seguinte, que como nós estamos num momento muito interessante da história da cidade, nesse boom do desenvolvimento, teve sim um aporte de arrecadação que nós melhoramos e foi o suficiente para chegar e falar, poxa, o pessoal está tão sofrido, então vamos jogar o IPTU lá para outubro. É engraçado que a gente sabe também que tem aquelas pessoas muito corretas, a maioria, se não todos, mas a maioria dos araguarinos, às vezes tinha até algum senhorzinho que encontrava comigo, eu quero pagar o IPTU, já estou com um dinheirinho reservado lá. E eles ficam doidos para ficar tudo certo. Mas a gente sabe também que uma boa parcela da nossa população, assim como todo o Brasil, estava muito apertado, né? Tem o desemprego em alta, então reunimos com a nossa equipe, falei com o Tiago, secretário de Fazenda, para fazer um estudo muito apurado, acompanhei esse estudo e aí a gente percebeu que dava para prorrogar o início de pagamento de IPTU. É uma coisa bem interessante que nesse ano nós fomos entre as 15 primeiras cidades do país que conseguimos colocar a ferramenta do Pix, né? Porque o Pix é uma constante hoje no dia a dia, de maneira muito rápida foi absorvido pela sociedade, mas quando um órgão público vai colocar uma ferramenta dessa, encontra também uma série de pontos a serem ajustados, porque envolve toda uma burocracia de você fazer um processo de credenciamento, você explicar para os nossos servidores que aquele é o caminho, e aí vai, né? E graças a Deus deu certo. E tanto não é fácil que nós ficamos entre as 15 primeiras cidades com essa inovação e permitiu até que a gente economizasse, e nós vamos economizar, né, na emissão de boletos, de carnês. Isso é bem interessante. Bom, prefeito, a arrecadação então deu uma melhorada, deu para dar um respiro para a população, né, no IPTU, que não tem como fugir do IPTU, e está dando para investir em infraestrutura. Inclusive eu fiz alguns pontos aqui que era bacana a gente falar para o pessoal. Parque Linear, que é uma ideia, ele sai, como que fica? Centro administrativo, os espaços de convivência na cidade, mexer em praças, mexer em parques, falar também sobre a questão do aeroporto, há a possibilidade do aeroporto voltar a receber voos comerciais, inclusive com esse crescimento da cidade, e também falar sobre uma lei de fomento, que pode abrir uma possibilidade interessante para as empresas que chegarem à cidade e prometeram, nós vamos entregar exatamente isso para o município, e elas podem ter um incentivo. Poxa, Vitor, com essas considerações que você fez agora, a minha vontade era ficar aqui umas 3 horas esclarecendo tudo para o nossa araguarina. Bom, mas vamos lá, vou tentar ser o mais sucinto, mas também ao mesmo tempo esclarecedor aqui para todos. Em relação à arrecadação, olha para você ver que interessante. Nós temos o ITR, Imposto Territorial Rural. E aí estou eu lá, logo no início da gestão, um dia assistindo uma aula com o auditor da Receita, foi até um workshop bem interessante, e eles mostrando no mapa de Minas lá aquelas cidades que ainda não tinham convênio para receber o ITR. E veja bem, o ITR, todo aquele que tem propriedade rural paga, só que o município que não tem convênio, esse dinheiro todinho vai para a União. E basta a gente fazer um convênio para que a gente possa ficar com 50% deste imposto, e às vezes até 100% com o convênio. Eu pensei, poxa, por que nós não temos esse convênio? Já acionei logo o Tiago, falei, não, nós precisamos disso, daquilo. Eu falei, cara, então vamos correr atrás.
Ainda é uma conta não muito exata, mas é mais ou menos nesse valor. Quando nós tivermos com o ITR conveniado, que é o Imposto Territorial Rural, coisa que o proprietário já paga, esse dinheiro vai vir para o município, por volta de R$2 milhões. Então, ou seja, R$2 milhões que a cidade ficava sem. Então, esses atos de gestão que a gente está tentando agir para otimizar a arrecadação sem onerar mais o bolso do nosso empreendedor rural aí, e também o próprio empreendedor da cidade. Todos os cidadãos que pagam imposto. Em relação à infraestrutura, o que nós percebemos? Hoje a cidade, na pegada de desenvolvimento que ela está e a maneira que ela está crescendo, o Parque Linear, ele vai dar continuidade a uma avenida que seria a espinha dorsal da nossa cidade, vai resolver um problema ambiental, vai colocar também uma solução de conectividade na cidade, né? Ligando um espaço central da cidade a um espaço que está em desenvolvimento, uma área que está em desenvolvimento da nossa cidade. Então, dentro do conceito de conectividade, mobilidade, vai ser extraordinário para a nossa cidade. Aquilo eu tenho certeza que vai até aumentar de maneira assim exponencial o metro quadrado ali da nossa cidade, principalmente da região onde essa obra que nós queremos fazer. É uma obra, e olha que interessante, por isso que tem que ter muita calma o gestor quando ele está com muita vontade, mas ele tem que olhar o dinheiro público como se fosse assim, aquela coisa mais preciosa para todos, ter muito cuidado, para a gente não desperdiçar esse dinheiro que é tão custoso de conseguir, né? Imposto de todos. 120 milhões, uma obra estimada em 120 milhões. No início da nossa gestão, saí correndo atrás, né? Poxa, estava tudo certo, que seria um financiamento, tudo com a Caixa Econômica. Cheguei lá, ainda faltava vários passos para que esse financiamento se efetivasse. 120 milhões, inicialmente lá, juro, 12, 13, 14% ao ano. Falei, opa, esse juro aí fica insustentável, mas ele falou assim, ó, é o mínimo que podemos conseguir. E imagine você, cidadão, para que a gente tenha ideia, nossa Araguarina, 120 milhões, 13% ao ano, seria quase 14 milhões só de juro. Eu falei, poxa, a gente quer ter sim um parque linear, mas é muito caro. O fato é que rodamos, até uma possibilidade de conseguir com o Banco de Fomento Internacional, daí a Caixa também, já mudou a sua abordagem em relação a esses financiamentos, em especial aí com a nossa cidade, estão sendo muito solícitos e já conseguimos um juro muito mais convidativo, 9% ao ano. Então, assim, nessa luta para conseguir esse financiamento, mas também tendo muita calma nessa hora, nós já conseguimos economizar aí milhões e milhões. É uma obra muito bacana e a gente está já para ir para parte de projeto, fazer o projeto básico executivo e esses 4 anos, pauta de prioridade será o Parque Linear. Temos aí o centro administrativo, que também, se for contar agora, nesses 8 meses de gestão, nós estamos aí com as 40, 50 horas já de reuniões, reuniões exaustivas. Por quê? Para você conseguir uma área que seja uma área que coloque todas as secretarias para que a gente possa ter coordenação e controle. A Prefeitura de Araguari hoje, Vitor, ela paga mais de R$200 mil de aluguel, sendo que temos ainda, apesar desse valor, R$200 mil, mais de R$200 mil, nós temos várias secretarias espalhadas pela cidade, em prédios antigos, prédios totalmente inadequados para um bom ambiente de trabalho e para a informatização que nós queremos tanto. Então, assim, nós percebemos que para a cidade entrar na rota do desenvolvimento da maneira que ela merece, nós temos que ter um prédio que aposte todas as secretarias e a gente tenha a capacidade de coordenação e controle e com um ambiente de trabalho igual o nosso servidor merece. É uma obra aí que nós vamos também prospectar junto com a Câmara dos Vereadores, construindo a Câmara dos Vereadores e o Centro Municipal Administrativo, orçada em torno de 40 milhões. Prefeito, onde você vai conseguir isso? Daí fui atrás, onde nós vamos conseguir esse recurso? Percebi que nossa cidade tem vários terrenos tipicamente residenciais,
que estão ou baldios ou terrenos que às vezes estão na iminência de serem invadidos. Então, de imediato, opa, alto lá, vamos fazer um trabalho de alienação desses terrenos e levantar esse fundo que eu tenho certeza absoluta que nós vamos construir o Centro Municipal Administrativo e a Câmara dos Vereadores sem precisar de pegar R$1 emprestado. Prefeito, a infraestrutura, a perspectiva é boa, né? Se me permite acrescentar, aí o senhor deu andamento em algumas obras que já estavam sendo feitas na cidade, ginásio poliesportivo do ATC, também obras do Bosque John Kennedy, né, que é importante a gente somar isso, mas eu não posso deixar de falar com o senhor a respeito da gestão da saúde e da pandemia, que tem sido um desafio para todos os prefeitos. Como é que o senhor tem administrado a questão da saúde na cidade de Araguari, a própria questão da vacinação, agora a cidade vacinando aí a faixa etária de 21 anos, como é que está todo esse trabalho, esse envolvimento? Bom, a saúde do nosso município é aquela que hoje mais assim me preocupa, porque eu vejo que, além de ser prioridade da nossa parte, ela tem que melhorar bastante, né? Nós temos potencial para melhorar muito. Nós temos uma cidade que tem curso de medicina. Nós temos uma cidade que estará sendo inaugurado o ano que vem um hospital que vai ser nível regional, que tem até heliporto. Então, o que ocorre? Só que você chega na periferia, nós temos problemas sérios, problemas de saúde bucal, problemas de oftalmologia. Então, isso aí a gente tem que atacar para ficar bem melhor. Estamos fazendo o quê? Colocando, em primeiro lugar, uma gestora técnica que entende de saúde, uma subsecretária também que entende de saúde, conversando com os nossos médicos e enfermeiros. Ontem mesmo eu estava na minha terceira reunião, uma reunião de 2-3 horas, para a gente entender qual a melhor solução de TI, de informatização, para que a gente tenha o prontuário eletrônico, que esse prontuário eletrônico é quando o médico está ali atendendo o seu paciente no postinho de saúde, e esse paciente vai estar lá no outro posto de saúde daqui 3 meses, vai estar lá todo o histórico dele. Só que, além disso, a atenção primária, nós temos a atenção secundária e terciária. E nós temos que criar um sistema que informatize tudo isso, que nós temos condições de ter informações que nos possibilite aplicar a melhor política pública. Então, qual é o vetor que o prefeito Renato está fazendo junto com a sua equipe? Valorizando bastante a informatização no cuidado com a saúde. E aí, a gente sabe muito bem que o nosso salário hoje está defasado em relação às cidades até da região. Esta é uma pauta que eu tratei ontem e coloquei já como prioridade para a gente dar uma solução imediata para melhorar a remuneração dos nossos servidores, porque tem que ter uma motivação, senão não adianta. E o terceiro que a gente está atacando é a capacitação. Tudo que for possível nós vamos fazer para capacitar aquele servidor nosso, agente da saúde que está lá na ponta da linha. Então, como o senhor bem disse, aí temos muito que conversar. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas a pauta ela é infinita. Então, já fica o convite para a próxima entrevista, viu, prefeito? E em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a presença do senhor e parabéns pelos 133 anos da nossa querida Araguari. Olá, Ricardo, Vitor, eu agradeço. Respondendo de maneira bem rápida, o aeroporto vai sair, nós merecemos e precisamos ter um aeroporto a contento do desenvolvimento que está ocorrendo. A lei de fomento que está sendo, daqui uns dias, se Deus quiser, será aprovada na nossa cidade, será uma das leis mais modernas do nosso país, com uma matriz que possibilita até desconto para aquele investidor para a nossa cidade. Então, são coisas muito interessantes que estão acontecendo num futuro próximo. Espaços de convivência, os nossos parques e praças, qualquer investimento que for de forma inteligente e moderna, nós vamos fazer. Não vai ter qualquer tipo de corte para esse tipo de investimento. Então, eu agradeço, viu, Ricardo, agradeço, Vitor, muito obrigado que a Band está nos possibilitando essa pauta aqui para poder esclarecer e, ao mesmo tempo, comemorar o nosso aniversário, 133 anos, Araguari, a cidade do desenvolvimento, que vai ser
a referência do estado de Minas. Sem dúvida nenhuma. Vitor Bergaria, obrigado mais uma vez pela sua participação. Que agradeço, Ricardo. O prefeito já está convidado para uma próxima, que já tem assunto, já tem pauta pronta para mais uns 3 programas. A gente falar da cidade de Sorriso. Band Entrevista de hoje ficando por aqui, recebendo então o prefeito de Araguari, o senhor Renato Carvalho, para falar dos 133 anos da cidade. Para você, muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.